Enquanto você assiste ao Academia de hoje, pode ser que seu nome, aliás, não só ele, mas outras informações a seu respeito estejam circulando na internet. Por um lado, isso pode ser bom, mas por outro, nem tanto. Por exemplo, sem seu consentimento, seus dados são utilizados para efeito de mercado de consumo. No Academia de hoje, nós vamos conhecer um trabalho que trata justamente da privacidade das pessoas quanto às relações de consumo. O estudo é de Laura Mendes. Transparência e privacidade, violação e proteção da informação pessoal na sociedade de consumo. Dissertação defendida na Universidade de Brasília para obtenção do título de mestre em Direito, Estado e Constituição. Orientador, professor Cristiano Paixão. E para participar do debate de hoje, nós convidamos Danilo Doneda. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também Sandro Pontual Brotherhood. Ele é advogado, especialista em Direito do Consumidor. Quero aqui agradecê-los pela presença. Doutor Danilo, doutor Sandro, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite para participar do Academia de hoje. E nós vamos agora conferir um resumo deste estudo. O estudo analisa os efeitos da tecnologia da informação sobre a privacidade dos indivíduos no que se refere especificamente às relações de consumo. O consumidor, por ser o polo vulnerável da relação, possui dificuldade de controlar o fluxo de informações pessoais no mercado, podendo sofrer discriminação, perda da liberdade de escolha, danos à sua integridade moral e redução das oportunidades econômicas. Bem, eu quero aqui agradecer a Laura Mendes. Muito obrigado, Laura, pela presença, por aceitar o nosso convite para participar do Academia de hoje. A Laura, que inclusive é também doutora em Direito Privado pela Universidade de Berlim. Laura, inicialmente eu gostaria que você falasse da metodologia. Obrigada, Rimac. Obrigada aqui a presença dos professores Danilo Doneda e Sandro Pontual. Eu agradeço aqui também o convite feito pela TV Justiça. A metodologia utilizada no trabalho, ela foi basicamente a pesquisa bibliográfica, pesquisa jurisprudencial e pesquisa de legislação. O trabalho está dividido em duas partes. A primeira parte são os fundamentos teóricos da proteção de dados pessoais. Então, isso significa que eu utilizei mais uma pesquisa bibliográfica internacional, usei diversas bibliografias, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha. A legislação também utilizada foram leis de Portugal, da Alemanha, da Inglaterra e especialmente diversos regulamentos e diretivas europeias. E a jurisprudência também utilizei nessa primeira parte, uma jurisprudência internacional, com destaque para uma decisão muito relevante da Corte Constitucional Alemã, que criou o direito à autodeterminação informativa. Na segunda parte do trabalho, é uma parte mais voltada para a dogmática jurídica da proteção de dados pessoais no Brasil. Então, eu utilizei uma bibliografia, basicamente a doutrina brasileira, fiz uma pesquisa jurisprudencial também das Cortes Superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ, e também dos Tribunais de Justiça. E utilizei também, fiz uma pesquisa da legislação brasileira, tanto de diversas leis, normas, como também de atos infralegais sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Bom, a Laura falou para a gente da bibliografia e ela destacou algumas obras que nós vamos conferir agora e depois ela vai comentar de que forma cada uma contribuiu para a elaboração do estudo dela. Privacidade em contexto, tecnologia, políticas públicas e a integridade da vida social. Ellen Nissenbaum, Stanford Law Books. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais. Cláudia Lima Marques, Revista dos Tribunais. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Danilo Doneda, Editora Renovar. Bem, Laura, então, de que forma cada uma contribuiu? Sim. Bom, vou começar pelo livro do professor Danilo Doneda, da privacidade à proteção de dados pessoais. Eu acho que um dos livros mais relevantes sobre esse assunto que temos hoje, né, no país. Ele é extremamente importante também para a minha pesquisa, porque ele demonstra como o conceito de privacidade ele foi evoluindo ao longo do tempo, e especialmente a partir da década de 70, né, já no fim do século XX, ele vai se transformando, esse conceito ele vai se transformando para se adaptar também às novas, digamos, transformações sociais e tecnológicas, e ele passa a adquirir um novo conceito, um novo entendimento, que é de um conceito de sigilo, de um conceito muito voltado para o isolamento do indivíduo. Ele passa a significar
um conceito de um controle do cidadão sobre as suas informações pessoais. Então, um controle do cidadão sobre o fluxo dos seus dados na sociedade. Então, essa transformação, essa evolução do conceito de privacidade, acho muito, muito importante nesse livro. O outro trabalho? A segunda obra é da professora Cláudia Lima Marques, que são os contratos nas relações de consumo. É uma obra extremamente relevante também para o meu trabalho, porque ela demonstra a mudança de paradigma nas relações contratuais que ocorreu também no século XX. Então, de uma concepção contratual estritamente liberal, baseada num conceito de contrato, né, em que o contrato faz lei entre as partes, e que as partes estão sempre uma em igualdade naquela situação, contrato individual negociado individualmente. A professora demonstra como esses contratos, hoje em dia, são massificados, hoje em dia são contratos de adesão, que, na verdade, não existe aquela negociação individual de cada contrato. Então, aquele conceito de liberdade formal, meramente liberdade formal, ele passa a ser superado, e um conceito de liberdade material também envolve hoje uma concepção de contratos nas relações de consumo. Então, é um conceito hoje que envolve também a igualdade, é um princípio muito importante nas relações contratuais. E a outra obra? A terceira obra da Ellen Nissenbaum é uma obra muito relevante, extremamente recente, sobre privacidade, que surgiu nos Estados Unidos, e me parece que é um dos conceitos mais modernos que a gente tem hoje de privacidade, de proteção de dados, está nessa concepção dessa professora. E ela demonstra também que ela tenta mostrar que tanto o conceito de controle de dados pessoais como o conceito de sigilo, só esses dois conceitos, eles não representam o que a privacidade é hoje. Para ela, em Nissenbaum, a privacidade é a integridade contextual, é o respeito ao contexto, é o fluxo adequado das informações pessoais que representa a privacidade hoje, atualmente. Bem, nós tivemos aí, então, 3 obras, 2, inclusive, com grande referência, a professora Cláudia Lima Marques, que inclusive já esteve aqui também no Academia com a gente, e o professor Danilo, que hoje participa do Academia. E nós vamos agora, então, conhecer o seu estudo. Gostaria que você apresentasse ele para a gente. Claro. Bom, o principal objetivo do meu trabalho é buscar demonstrar que é possível, sim, se falar de uma dogmática da proteção de dados pessoais e da privacidade hoje no Brasil. A gente escuta muitas vezes que não existe um direito à proteção de dados pessoais, não haveria esse direito à proteção de dados pessoais no país, porque não existe uma legislação geral sobre o assunto. O que eu busco demonstrar, tanto a partir da nossa experiência institucional, né, com o desenvolvimento da jurisprudência, com o desenvolvimento da legislação, diversas legislações setoriais que a gente tem hoje, o que eu busco demonstrar é que é possível, sim, se falar em um direito à proteção de dados pessoais no Brasil, e eu busco defender, basicamente, 2 coisas. O primeiro, que é possível se falar em um direito fundamental à proteção de dados pessoais, com fundamento na nossa Constituição Federal, e também que é possível se falar em um direito básico do consumidor à proteção de dados pessoais, baseado no nosso Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, eu tento operacionalizar esse direito, eu mostro como ele pode ser operacionalizado, o direito básico do consumidor à proteção de dados pessoais. E, ao fim do trabalho, tem também uma pequena sugestão de alteração legislativa no próprio Código de Defesa do Consumidor. Bem, nós vamos aqui, então, fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, estaremos de volta já na fase de debates. Até já. E estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação da mestre em Direito, Laura Mendes, Transparência e Privacidade, Violação e Proteção da Informação Pessoal na Sociedade de Consumo. Mas antes aqui de iniciarmos o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Entre constitucionalismo cosmopolita e pluriversalismo internacional. Neoconstitucionalismo e Ordem Mundial, de S. Otto, Lumen Iuris Editora. Direito ao Desenvolvimento. Robério Nunes dos Anjos Filho, Editora Saraiva. Acordo de Cotistas nas Sociedades Limitadas. Eduardo Augusto Franklin Rocha, Editora Arraiz Editores.
Bom, aí estão 3 dicas para você poder conferir, são teses e dissertações que estão disponíveis. E aqui tem mais uma dissertação que você também pode consultar, uma dissertação que, na verdade, se transformou em livro, é justamente o trabalho que nós estamos debatendo hoje no Academia. Laura, o título mudou em relação ao termo que normalmente é um pouco mais técnico, quando da academia, né? Exato. Não, no título do livro, eu busquei ressaltar, de fato, a relação entre a privacidade na proteção de dados e a defesa do consumidor, especialmente a possibilidade de se reconhecer um novo direito fundamental na nossa Constituição. Daí a mudança do título. Uhum. Esse é seu primeiro livro? Sim. A gente costuma brincar que o livro é sempre um filho, né? Tem um período que faz todo um trabalho, uma elaboração, tem um antes, tem um pós, tem um depois. Bom, o depois que eu digo, bem depois ainda, né? Eu gostaria já de iniciar aqui o nosso debate e, para isso, vou pedir ao professor Danilo que dê início, então, ao nosso debate. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Rimac. Muito bem. O livro da doutora Laura vem num momento muito oportuno, um momento que muito se fala, se comenta e se teme sobre a utilização de dados pessoais, sobre eventuais riscos e danos à privacidade dos cidadãos. Porém, ao mesmo tempo que se fala muito sobre privacidade, pouco se tem de objetivo sobre como tratar, como regular, como abordar juridicamente alguns problemas mais típicos e mais contundentes que vêm se avolumando no nosso cotidiano em relação aos nossos dados pessoais. E onde eu quero chegar é o seguinte: tratar a privacidade costuma ser uma tarefa muito subjetiva. O que é a minha privacidade? Eu posso sentir algo, ter uma impressão sobre a minha privacidade que é diversa do que a doutora Laura sente. E os critérios subjetivos são sempre difíceis de serem comprovados, de valerem de uma forma homogênea numa sociedade. Ao passo que, no movimento que, no livro da doutora Laura, isso se mostra muito evidente, há uma tendência a se tratar dos problemas da privacidade a partir de um dado externo, que são os dados pessoais. As minhas informações são algo de um pouco mais objetivo, porque o direito pode regular as informações, criando critérios e regras sobre o que pode, o que não pode ser feito com ela. Quem tem o direito de tratar aquela informação e quem não tem, facilitando, de uma certa forma, o controle, facilitando o exercício pelos cidadãos de uma espécie de autodeterminação informativa, como foi muito bem trazido e levantado pela obra. Pois bem, nesse sentido, isso é, na regulação da proteção de dados pessoais, hoje em dia contamos com mais de 102 países em todo o mundo que contam com normativas específicas sobre proteção de dados. Muito bem, na obra que está sendo abordada nesse programa, a doutora Laura encampa a ideia da existência de um direito fundamental à proteção de dados no ordenamento brasileiro, no que ela procura embasamento tanto na Constituição Federal, nas garantias fundamentais à vida privada e intimidade, na ação de habeas data, que é uma primazia no direito brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 2.414, a Lei do Cadastro Positivo, estabelecendo, na sua opinião, a existência desse direito fundamental e também no direito básico do consumidor à proteção de dados. E agora, indo diretamente à minha pergunta, que é o seguinte, doutora Laura, você identifica a demanda, a necessidade de que a esse direito fundamental, as garantias que o cidadão tem em relação aos seus dados seriam fortalecidas por uma lei específica que trate o tema? Em outras palavras, quais as garantias que o cidadão brasileiro tem em relação aos seus dados hoje e como isso poderia melhorar ou não com a existência de uma legislação específica na forma que ocorre em tantos outros países? Obrigada pela pergunta, professor Danilo. Bom, eu acredito que o que nós já temos hoje, sem dúvida nenhuma, já é um marco importante da privacidade e proteção de dados pessoais no país. Então, como já conversamos aqui, a partir da própria Constituição Federal, a partir do artigo 5º, 10, né, da inviolabilidade da privacidade, da intimidade, a partir da garantia de habeas data, a partir do princípio da dignidade humana, é possível, sim, se falar em um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Significa que o objeto de proteção são os dados pessoais, são os dados... O que são os dados pessoais? São aqueles dados que se referem a uma pessoa, né? Sempre que um dado possa identificar aquela pessoa, ele merece uma proteção jurídica, ele está também protegido pela nossa Constituição Federal. Assim como a gente tem a Constituição,
né, a nossa Carta Fundamental, nós temos também diversas legislações que tratam do tema. Então, o Código de Defesa do Consumidor fez isso também de uma forma bastante pioneira no artigo 43, né, em que ele protegeu as informações pessoais por meio dos registros, cadastros. Nós temos hoje a Lei do Cadastro Positivo, nós temos a Lei de Acesso à Informação. Então, nós temos hoje, inclusive, a Lei do Marco Civil da Internet. Então, a gente tem um amplo espectro da legislação que trata da proteção de dados pessoais. Eu acredito, no entanto, que é possível, sim, aperfeiçoar esse marco. Então, uma lei geral de proteção de dados pessoais, nos moldes em que existem em diversos países europeus, eu acredito que ela viria, sim, ela teria muito a contribuir também para o nosso marco normativo brasileiro. E não só isso, como, inclusive, a atualização do Código de Defesa do Consumidor, que está em curso agora no Senado, também acho que uma lei específica, que pudesse alterar o próprio Código de Defesa do Consumidor e trazer mais dispositivos referentes à proteção de dados, então, tratar da segurança da informação nas relações de consumo, tratar da questão específica do consentimento, quando é necessário o consentimento e quando não é, para o tratamento de dados pessoais, né? Então, é possível se tratar de questões específicas também no Código de Defesa do Consumidor, e nesse sentido eu acredito que tanto uma lei geral quanto a atualização do CDC também podem contribuir muito com o nosso atual marco no Brasil. Professor Sandro. Nesse sentido, lendo o trabalho da senhora, por sinal muito bom, parabéns pelo trabalho, eu percebi o cuidado que a senhora tem sempre no sentido de tentar ver a questão do fluxo da informação. Porque hoje em dia a gente produz informação a toda hora e a gente recebe informação a toda hora. Então, a pergunta que eu faço para a senhora nesse momento seria o seguinte: no que diz respeito ao fluxo, primeiro, como controlar? E segundo, quais são os riscos desse fluxo descontrolado dessas informações? Excelente, obrigada pela pergunta, professor Sandro. De fato, eu trabalho no livro com diversas hipóteses, né, de coleta, de processamento e de transferência de dados pessoais. Tudo isso, hoje utiliza-se o conceito de tratamento de dados pessoais, desde o momento da coleta, a partir do momento em que se processa, em que se cruzam os dados, até o momento em que esses dados serão utilizados. Todos esses passos, né, de tratamento de dados pessoais, eles podem acarretar inúmeros riscos para o consumidor. Um caso bastante claro, né, que a gente pode perceber um risco é quando essas informações estão equivocadas. Então, se a informação coletada do consumidor ela já é uma informação equivocada, o primeiro risco, bastante também óbvio, é aquele de ter negado, por exemplo, o crédito, né? Isso já é uma questão bastante conhecida no nosso ordenamento. O consumidor, ao buscar um determinado contrato de crédito, se aquela informação estiver equivocada, se não for a informação correta, ele vai ter negado o crédito de uma forma, né, injusta, de uma forma ilegal. Então, esse é um risco bastante claro, que pode, inclusive, trazer danos econômicos também para o consumidor. Um outro risco são quando dados sensíveis são coletados, né? Então, se dados referentes à intimidade daquele consumidor, referentes à saúde, referentes a dados que possam gerar discriminação, então, por exemplo, dados referentes à origem racial, à orientação sexual, se esses dados forem utilizados para basearem, né, decisões, por exemplo, relacionadas ao consumo, mesmo uma decisão relacionada ao crédito ou uma decisão relacionada a um seguro de saúde, por exemplo, esses dados também podem gerar, esse processamento de dados também pode gerar danos bastante sensíveis, né? E o que a gente percebe, eu acho que o risco mais patente é quando a gente descontextualiza os dados. Então, hoje a gente sabe que existem casos de dados que são coletados nas redes sociais e que são utilizados também para basear a própria decisão em relação ao crédito. Então, será que é legítimo você pegar aqueles dados das redes sociais e basear uma decisão relacionada a um seguro de saúde, a um seguro de crédito, a um seguro de vida? Então, muitas vezes, aquele contexto, a pessoa se manifestou ou tentou buscar informação relativa a alguma doença, relativo a alguma dúvida que ela tinha naquela rede social, muitas vezes publicamente ou não, e aquele dado, hoje em dia, se ele for coletado e se for formado um perfil daquela pessoa, né, muitas vezes você descontextualiza aquela informação e você gera um risco muito grande na utilização futura daquele dado, dependendo de qual decisão será tomada
com base naquele perfil, com base naquele dado. Então, acho que o principal risco é essa descontextualização. Tem alguns exemplos aí, são bem singelos aqui, mas, por exemplo, você às vezes vai a um determinado site de compras, sei lá, pesquisar o preço talvez de uma bicicleta, e aí no dia seguinte, quando você abre o seu computador, está lá já uma janelinha te indicando uma bicicleta, um capacete, a garrafinha de água, né, um óleo para passar na corrente, enfim. São informações simples que, se você está recebendo no outro dia ao ligar o seu computador, e é comum, né? Imagine quem por trás disso não tem esses dados e não está já repassando talvez para fabricantes ou alguma outra, ou de alguma outra forma, né? Ainda que não seja. E aí fica aquela questão, professora, quando você, por exemplo, vai a um site também de compras e você quer comprar um determinado produto, preenche ali com seus dados, ali você coloca o CPF, enfim, seu endereço, uma série de coisas, está comprando um determinado produto, e esses dados depois ou são repassados, porque às vezes é um grupo de lojas, ou um grupo empresarial, na verdade, a outra pode até não ter esse interesse, mas pode ter, e aí você tem aquela informação que você cedeu, porque estava comprando de um determinado site, quando de repente chega na sua casa uma propaganda de um outro veículo que você nem sabia da existência, ou seja, é uma troca realmente extremamente complicada e nós não temos exatamente. Eu até acredito que quando você fala na legislação atual, que até talvez nem precisaria, mas um reforço seria bom, mas, por exemplo, ela é protegida pela Constituição. Mas não é realmente complicada essa situação, talvez até as duas que eu citei aqui agora, e aí são casos bem práticos, comuns, eu acho que com o advento da internet, bem comuns. Sem dúvida nenhuma, Rimac, acho que essa é uma grande preocupação. Vou citar até que uma recente decisão do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, em relação exatamente em que uma empresa foi punida por monitorar os dados de navegação do consumidor e utilizar esses dados para publicidade personalizada, publicidade comportamental, né? Uhum. E eu acredito, no meu livro eu tento trazer também quais são os parâmetros legais para essa publicidade, né? O mais importante, eu acredito, primeiramente, é a transparência, né? O consumidor, ele precisa ser informado, ele precisa estar sendo avisado de que aquela coleta está sendo realizada. Outro aspecto ainda mais fundamental, eu diria que é o consentimento. É fundamental que, em relação à publicidade comportamental, que ele, de fato, consenta. É possível que o consumidor queira, de fato, receber aquelas publicidades, né? Ele pode, de fato, querer, não, eu quero realmente receber a publicidade personalizada em relação à bicicleta, em relação a determinado produto. Mas é importante que haja um consentimento expresso, né? Que esse consentimento não seja obtido de uma forma abusiva, de uma forma enganosa, que nesse caso dessa decisão era o que foi constatado pelo departamento, né? Que muitas vezes você informa o consumidor, clique aqui para melhorar a sua navegação, para melhorar a sua experiência na internet. Mas isso não é um consentimento válido. Consentimento é explicar por que você vai monitorá-lo e se ele de fato quer ser monitorado para receber depois essa publicidade, né? É importante também que esses mecanismos não sejam invasivos, né? Que de fato sejam coletadas apenas aquelas informações que não sejam sensíveis, que não sejam coletadas informações de sites criptografados, por exemplo, de bancos, de e-mails, né? Porque isso geraria também uma violação ao sigilo da comunicação. Então, há uma série de parâmetros, como consentimento, a transparência, a não invasividade dessa coleta, que precisa ser seguido para que, de fato, essa publicidade comportamental, publicidade personalizada, possa ser realizada dentro dos parâmetros legais. Aliás, deixa eu fazer aqui um registro que eu já ia esquecido, não posso esquecer, o seu trabalho também foi premiado, né, no prêmio Ada Pellegrini Grinover, né? Sim, isso foi no Congresso do Brasilcom, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Que legal, parabéns. Obrigada. Também ao professor Sandro Brotherhood, muito obrigada, assim mesmo. Também o professor Danilo Doneda, muito obrigado pela presença. E olha, lembre que você pode participar do programa trazendo o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, a sua tese ou a sua dissertação. O endereço é academia@stf.jus.br. E lembro que você pode assistir este programa e outros da TV Justiça em nosso site, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.